Senhor nosso Deus, clamamos a Ti nesta hora pedindo a Tua bênção sobre nós na apresentação do nosso programa e também a Tua bênção para nossos ouvintes que tenham corações abertos para receber a Tua palavra. Atende o nosso pedido, que é feito na autoridade do nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Bom dia, amados ouvintes, telespectadores. Bom dia, pastor Natanael Rinaldi. Bom dia aos colegas aqui de programa. Mais uma vez é um prazer imensurável estar aqui neste programa tão abençoado. Tenho certeza você, meu amigo, que está nos ouvindo, nos assistindo, terá um dia ricamente recheado pela palavra de Deus, porque o nosso propósito é levar até você a verdade libertadora. O texto que eu quero compartilhar nesta manhã encontra-se em Levítico, capítulo de número 6, versículo de número 8 até o versículo de número 13. Diz a palavra do nosso bom Deus: Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Dá ordem a Arão e aos seus filhos, dizendo: Esta é a lei do holocausto. O holocausto será queimado sobre o altar toda noite até pela manhã, e o fogo arderá nele. E o sacerdote vestirá sua veste de linho, e vestirá as calças de linho, e sobre a sua carne, e levantará a cinza. Quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar, e o porá junto ao altar. Depois despirá suas vestes, vestirá outras vestes, e levará a cinza fora do arraial, para um lugar limpo. O fogo estará sobre o altar, e arderá nele, não se apagará, mas o sacerdote acenderá lenha nele a cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre o altar. Nós encontramos aqui uma palavra de exortação da lei mosaica, onde o sacerdote era orientado a manter o altar de sacrifícios a Deus continuamente funcionando. Espiritualizando esse tipo, porque o Velho Testamento é um tipo do Novo Testamento, nós temos muito a aprender aqui. Primeiro, que o sacerdote aqui nos representa. Cada crente diante de Deus é um sacerdote. O apóstolo Pedro diz que nós somos um sacerdócio santo, a igreja de Jesus. Então, cada um de nós é um sacerdote diante de Deus. Hoje, cada crente em Jesus Cristo representa um sacerdote. E a palavra aqui está dizendo que este sacerdote tinha uma obrigação de manter o fogo aceso do altar para que Deus recebesse a glorificação e a exaltação e o louvor devido. A mesma coisa espiritualmente acontece hoje na nossa vida. O nosso coração é o altar de Deus. E através do nosso coração aceso é que nós prestamos um culto ao nosso Deus. É através do nosso coração que nós prestamos toda reverência, louvor e adoração ao nosso Deus. E o texto fala que o sacerdote tinha uma obrigação. E essa obrigação era de manter esse altar aceso. Então, todas as manhãs, o sacerdote tinha que cortar lenha e manter esse altar com o fogo pegando altamente chamas, para que essas chamas não diminuíssem. No mundo espiritual, meu querido, nós também temos uma obrigação diária diante de Deus. Qual é essa obrigação? Todos os dias, cortar lenha e manter o fogo aceso. O que é cortar lenha? Cortar lenha para manter o fogo aceso, entendo eu aqui, espiritualizando a questão, é você manter uma vida de oração, de leitura da palavra de Deus, de meditação. Cada crente em Jesus Cristo tem uma obrigação diante de Deus, que é manter o seu coração aceso. Eu, às vezes, escuto nas igrejas os irmãos dizendo assim: aquele outro irmão ali está no fogo do primeiro amor.
Lá em Apocalipse 3 fala do fogo do primeiro amor. Só que lá em Apocalipse diz também que quem não está no fogo do primeiro amor, decaíste da graça, decaíste da vida espiritual. Então esse fogo do primeiro amor não pode apagar. Nós temos que manter a chama acesa. Esse primeiro ímpeto que nós tivemos um dia, ele não tem que diminuir, ele tem que aumentar. Você não pode ser mais crente quando você se converteu do que hoje, há 20 anos depois, há 30 anos depois. O fogo arderá continuamente sobre o altar. Então, meu querido, Deus nos mostra que nós temos essa obrigação espiritual de todos os dias buscar a face do Senhor. No Velho Testamento nós temos um outro exemplo interessante do maná. O maná tinha que ser buscado todos os dias. Ele não podia ser guardado para o outro dia, era hoje. Então, meu querido, você que nos ouve pelas ondas do rádio, pelas ondas da TV, Deus tem um maná escondido para você hoje. É hoje que Ele quer te revelar algo novo. É hoje que Deus quer acrescentar algo novo na tua vida espiritual. É hoje que Deus quer fazer algo novo no teu casamento, no teu trabalho, entre os teus filhos, na tua família. Deus quer acrescentar algo novo. Mas você precisa, como sacerdote de Deus, buscar lenha, buscar vida com Deus, buscar oração, buscar intercessão, buscar espiritualidade. E isso é uma atividade que você tem que fazer na direção a Deus. Isso é um compromisso que você tem que ter com Deus. E eu acho interessante que o texto fala assim, pastor Natanael. Ele fala assim, olha, tira a cinza e põe de lado. Porque a cinza atrapalha o fogo. Outro dia um irmão falou assim para mim, sabe pastor, eu não venho mais na escola dominical, porque faz mais de 20 anos que eu vou na escola dominical, eu já sei tudo. Olha o que ele disse para mim, que ele não vinha na escola dominical porque ele já sabia tudo. Ah, eu não vou orar mais tanto, porque há tantos anos eu já orei tantas horas por dia, eu não preciso orar mais. Ah, eu já fui tantas vezes na igreja quando eu comecei, que agora eu só vou de domingo. E quando dá. Então isso é viver de cinzas. Nós não vivemos de passado. Não importa se no passado eu orava 4 horas por dia, eu tenho que manter minha vida de oração. Eu não posso dizer o seguinte, eu já vim tanto na escola bíblica, eu já sei tudo. Isso é arrogância diante de Deus. Meu querido, não se vive de cinza. Glória a Deus pelas experiências espirituais que você teve no passado. Elas são os fundamentos para novas experiências. Mas põe à parte. Isso é cinza. Aquela presença gloriosa que você sentiu ontem já virou cinza hoje. Hoje Deus tem algo mais para você. Oséias capítulo 6, versículo 3. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Meu querido, teu Deus, o nosso Deus é imensurável. Não dá para mensurar o nosso Deus. Ele tem grandes coisas para a tua vida. Ele tem grandes experiências para a tua vida. Não limite o poder de Deus. Busque Deus hoje. Entre na presença de Deus hoje. Há uma ordem aqui no texto. O fogo arderá continuamente sobre o altar. Quantos altares apagados nós encontramos hoje na igreja? Eu me lembro que uma vez eu ouvi um pastor pregando que ele gostaria de ter um fogmômetro na mão. Ele inventou essa palavra, é um neologismo, fogmômetro. Um fogmômetro era para ver o nível de fogo do crente. Então o crente chegaria na porta da igreja e ele colocaria o fogmômetro. Então o fogmômetro mostraria a temperatura. Seria como um termômetro espiritual, mas ele chamou de fogmômetro. E o fogmômetro ia mostrar quantos graus estava. Então o bom é 100 graus. Então se o irmão estivesse a poucos graus, ele ia tacando lenha no irmão para ver se o irmão ia incendiando, até poder entrar para o culto. Infelizmente, nós pastores não temos um fogmômetro ou um termômetro espiritual para ver o nível de que gozo ou presença de Deus aquele crente está experimentando, ou quanto aquele crente está andando com Deus. Não dá para fazer isso. Não dá para dizer quanto aquele crente está orando, a gente não tem como saber isso. Podemos até perguntar para ele, mas não temos como saber isso. Só que a verdade, meu querido, é que não é comigo que você tem que acertar essa conta. Não é com o pastor da igreja que você tem que demonstrar espiritualidade ou no culto, é com Deus. Deus está falando na sua palavra, o fogo arderá continuamente no teu altar.
E vou garantir uma coisa para você que está nos assistindo: não falta lenha para isso. Deus proveu toda a lenha possível. A lenha é a palavra dele. A lenha é a oração. A lenha é o Espírito Santo que já foi enviado. Essa lenha não falta, meu querido. Você que está aí agora nos assistindo, nos ouvindo, apaticamente, talvez não chora mais há tanto tempo, talvez não sente mais a presença de Deus há tanto tempo, talvez as lágrimas não floram mais do seu rosto, talvez há muito tempo não olham para você e perguntam: você é crente? Isso é um sinal claro. Tem muita gente que fala: pastor, não notam em mim que sou crente. Meu querido, quando a gente é cheio do Espírito Santo, as pessoas notam em nós a glória de Deus, a majestade de Deus, a virtude de Deus. As pessoas sabem que somos crentes, não por uma vestimenta, mas pela presença gloriosa do Pai, do fogo santo na nossa vida. Então, nesta manhã, a minha mensagem introdutória, reflexiva, é para que você, meu irmão querido, busque lenha. Você que não orou, comece a orar. Eu me lembro que uma vez um irmão falou: pastor, o que é que eu faço quando estou sem vontade de orar? Eu falei: é muito simples, ore. Quem está sem vontade de orar, para voltar a orar, ore. Nós sabemos muito bem que quando pegamos gripe, a nossa sensibilidade é perdida, o paladar é perdido e todo o alimento parece que tem o mesmo gosto. E quando pegamos uma gripe forte, nós não queremos comer. Mas o que os nossos pais, as nossas mães sempre falam para nós? Come assim mesmo, dá uma forçadinha, põe goela abaixo um pouco de comida, porque senão a gripe vai te matar. E é interessante que muitas vezes a vida nos tira o sabor espiritual de Deus. Tira o sabor da Bíblia, tira o sabor da igreja, tira o sabor da oração. E nesse momento que nós estamos sem sabor, sem gosto, sem vontade de buscar, qual é a única solução? É buscar mais ainda. Se você está sem vontade de vir à igreja, meu querido, venha. Se você está sem vontade de orar, ore mais ainda. Porque no momento que estamos sem vontade é que precisamos mais ainda redobrar nossa atenção, redobrar nossos cuidados com a nossa vida espiritual. Porque assim como a vida física e material, se a gente parar de comer, a gente morre, também na vida espiritual. Se nós pararmos de nos alimentar, se nós pararmos de buscar a face de Deus, se nós pararmos de entrarmos na presença gloriosa do Pai, nós seremos desqualificados, desprovidos de graça e perderemos essa gloriosa manifestação de Deus na nossa vida e o inimigo vai cirandar a nossa vida. Então, meu amigo ouvinte, minha amiga ouvinte, quero orar com você nesse sentido. Não deixe o fogo apagar no teu altar. Busque a Deus. Busque a Deus. Talvez você tenha aí um termômetro espiritual, um foguemômetro, e você está vendo que o teu fogo está apagadinho, está desfigurado, está sem graça, está sem virtude. Meu querido, nesta manhã vamos orar. É hoje à tarde que tem culto de oração? É hoje? É 3 horas da tarde? Então olha a oportunidade. Você que está nos ouvindo agora, venha à Igreja da Paz hoje, Evangélica da Paz hoje, às 3 horas da tarde. Nós estaremos aqui orando, buscando o fogo do céu, buscando a presença de Deus, buscando encher-se do Espírito Santo. Venha, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o coração. Eu quero agora aproveitar esse momento da mensagem, eu quero orar com você. Você que está aí me ouvindo, você que está nos assistindo, pare um pouquinho. Vamos orar. Eu quero agora orar com vocês. Curve a sua cabeça, você que está em casa, vamos orar. Pai querido, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, nesta manhã gloriosa, nós ouvimos a tua palavra. O sacerdote do Velho Testamento, ele tinha que manter o altar aceso. Ele tinha que buscar lenha todas as manhãs e a ter o fogo em chamas, bem aceso, para que o altar ficasse sempre do jeito que o Senhor queria, quente e com fogo. Nesta manhã, ó Pai, nós queremos que o nosso coração se acenda. Nós estamos orando, nós estamos clamando, nós estamos buscando a Tua face.
Ó Deus querido, Deus de amor, talvez esse irmão que está nos assistindo, que está nos ouvindo, esteja com o coração totalmente apático. Talvez faz muito tempo que ele não sente a tua presença, não sente a unção do teu Espírito Santo. Mas nessa manhã, ó Pai querido, nesta manhã maravilhosa, toca no teu filho, toca na tua filha. Ó Deus, ativa a vida espiritual do teu servo. Ó Deus, reabilita este homem, esta mulher na tua presença, e que haja de novo o brilhar da glória de Deus, e que haja de novo a manifestação da tua presença, e que haja de novo a tua glória na vida dele. Pai querido, Deus de amor, traz a tua unção, traz a tua manifestação, ó Pai querido. Ó Deus querido, acende o coração do teu servo, acende o coração da tua serva, acende o ministério, Senhor, do teu filho, da tua filha. Quanto tempo esse servo teu não sente mais o teu direcionamento para pregar o evangelho, para fazer a tua obra? Acende o ministério do teu filho. Pai querido, nós pedimos a tua bênção nesta manhã e que o fogo arda continuamente sobre o altar dos nossos corações. Nós oramos, ó Pai, oramos em nome de Jesus, porque temos certeza que a bênção do Senhor já está sobre a vida dos teus filhos, em nome de Jesus. Amém. A primeira pergunta de hoje é NQI Mulher. A nossa ouvinte fala do texto de Gênesis, capítulo 44, verso 5, dizendo ali que José fazia suas adivinhações através do seu copo. Então a nossa ouvinte ficou curiosa quanto a esse texto. Está certo, pastor? Está correto admitirmos que José adivinhava, pastor? Não, está incorreto. O que nós devemos entender aqui neste texto de Gênesis 44, que José era um homem singular, porque quando ele subiu para a posição de vice-rei do Egito, foi decorrentemente de um sonho que ele teve. Aliás, um sonho que teve o rei, e não havia pessoas que pudessem interpretar para o rei. Mas ele era um homem de profunda comunhão com Deus, e a vida dele era uma vida inatacável em todos os aspectos. De modo que ele tinha essa habilidade de interpretar sonhos. E esses sonhos eram dados, então, de modo que Deus revelasse para ele, como aconteceu também com Daniel, quando Nabucodonosor fazia perguntas sobre sonhos que ele havia tido, dos quais havia se esquecido, e pedia que o sonho fosse revelado e a interpretação correta. Isso é um dom de Deus, que tinha Daniel e José também no seu tempo. Antes de Daniel, já manifestava isso. Agora, as pessoas que leem esta parte, ele usava um copo, aquele copo que, segundo diz, ele interpretava por meio dele, era apenas uma alegação sem fundamento que ele transmitia para os seus subordinados egípcios, porque eles eram crédulos nessas práticas divinatórias egípcias, e então ele podia usar desse meio para que os seus súditos pudessem dar atenção a ele dentro das suas próprias atividades. Agora, uma coisa que eu quero realçar, que a lei, diz a Bíblia, foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. A lei de Moisés não foi outorgada neste tempo, quando ainda o povo de Israel não existia como nação. Existia, sim, patriarcas, como Abraão, Isaac, Jacó, e um povo que estava sendo formado, que quando foi para o Egito, tinha mais ou menos 70, 75 pessoas. De modo que a lei vindo posteriormente
não podia José estar transgredindo um preceito que não existia. Então não se pode dizer, por exemplo, em Deuteronômio 18, versículo 10 a 12, Deus realmente disse: no meio de ti não haverá quem consulte os mortos, adivinhos, prognosticadores, feiticeiros, etc, etc. Porque não havia preceito, de modo que o que ele tinha em sua vida era a revelação de Deus. E isso o fez galgar uma posição de escravo para ocupar ao lado do rei esse poder tão grande que o próprio rei lhe concedeu. Muito bem. Quanto a essa dúvida sobre a pessoa de José, pastor, tem 2 textos aqui que José declara que essa interpretação de sonhos que ele tinha vinha da parte de Deus. Por exemplo, Gênesis 40, verso 8, depois que os 2 prisioneiros falaram sobre os sonhos que tinham tido, ele diz aqui: não são de Deus as interpretações, contai-mo, peço-vos. Então ele mostrou para aqueles prisioneiros que a interpretação vinha de Deus. E também em Gênesis 41, 16, quando ele está diante de Faraó, ele também declara isto a Faraó. E respondeu José a Faraó dizendo: isto não está em mim, Deus dará resposta de paz a Faraó. Então o próprio José reconhecia que as interpretações eram dadas por Deus a ele. Não era dele próprio, mas era o próprio Deus que lhe dava a interpretação diretamente, não através de copo ou através de água que ele fazia essa interpretação. Bom, a nossa próxima pergunta é NQI Homem. O nosso ouvinte não quer se identificar, mas ligou e fez uma declaração aqui, podemos dizer até um pouco ousada, pastor. Ele diz aqui que não acredita que precisa ir todos os dias à igreja para ser salvo, pastor. O que dizer? Quero dizer ao nosso consulente, respeitosamente, que o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus. Não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. O que é espiritual discerne bem todas as coisas e por ninguém é discernido. Então, o que revela aqui que o nosso consulente é uma pessoa que ele não teve ainda a experiência do novo nascimento, acerca da qual Jesus falou para Nicodemos: aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Aquele que não nascer da água do Espírito não pode entrar no reino de Deus. É uma situação que demanda uma experiência sobrenatural nas nossas vidas para sermos uma pessoa, uma criatura diferente daquela que tínhamos, e nossa maneira de pensar se ajusta aos princípios da Bíblia Sagrada. Então, para mostrar isso, eu quero fazer algumas poucas citações da Bíblia de pessoas que tiveram esse contato, essa experiência com Deus e deixaram o registro daquele sentimento que havia neles. Imagine, nós encontramos aqui no Salmo 27, o escritor bíblico fazendo uma seguinte declaração, versículo 4. Ele diz: uma coisa pedi ao Senhor, e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu tempo. Que beleza de declaração! Ele queria fazer da casa de Deus a sua própria casa. Agora, continuando, nós vamos encontrar no Salmo 84, mais outro sentimento de pessoa que tinha consagração para com Deus. Salmo 84,
Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma está desejosa e desfalece pelos átrios do Senhor. Meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. Olha que situação, o homem num anelo, quase desfalecendo, porque ele queria estar nos átrios da casa de Deus. E ele continua, até o pardal encontrou casa e andorinha, ninho, para si, onde ponha seus filhos, até mesmo nos teus altares, Senhor dos exércitos. Bem, Rei meu e Deus meu, bem-aventurados os que habitam na tua casa, louvar-te-ão continuamente. E ele diz no versículo 10 deste mesmo salmo, porque vale mais um dia nos teus átrios do que em outra parte 1000. Preferiria estar à porta da casa do meu Deus. A casa cheia não podia entrar, ficou na porta. A habitar nas tendas da impiedade. E eu pergunto, que são tendas de impiedade? São os meios de divertimentos que o mundo oferece para nós. Acompanhando novela toda semana, todo dia. Isso não é demais? Mas a pessoa se alegra nisso. Agora, tem aqueles que nasceram de novo, que podem dizer, como diz ainda o Salmo 122. Vamos ler parte deste salmo. Olha só, eu quero fazer minhas estas palavras para o meu digno consulente, NQI. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E eu quero dizer para você, você não quer estar na casa de Deus conosco na próxima quinta-feira, 8 horas da noite, Silva Jardim 503? Venha estar conosco, ouça a palavra de Deus, lhe daremos uma boa recepção e vamos apreciar para conversar um pouco, se for do seu agrado. Agora, para o Novo Testamento, nós vamos encontrar que hoje encontramos crentes que também não gostam da casa de Deus. Domingo à noite, olhe lá. Parece que ele se alimenta só uma vez por semana. Porque quem vive uma vida de cristão, ele se alimenta da palavra de Deus. Agora, quem vai apenas ao culto para cumprir deveres, ele vai uma vez e depois esquece. Quer dizer, é um crente às vezes dominguista ou até ceísta. Só vai no dia da ceia, toma conhecimento, telefona para a igreja, qual é o dia da ceia neste mês? E aí ele vai nesse dia. Ceísta ou dominguista. Só à noite, escola dominical não. Agora o que diz a Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 25. Não deixando de congregar-nos, como é costume de alguns, antes devemos nos estimularmos mutuamente. Então eu estou falando a você, e outros irão falar a mim, e assim nós vamos servindo a Deus, porque temos sempre alguém que está zelando pela nossa estabilidade espiritual. Repetindo o texto, Hebreus capítulo 10, versículo 25, não deixando de congregar-nos, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. A primeira pergunta de hoje é do nosso ouvinte Jefferson, do bairro Ponta da Praia, aqui em Santos. O Jefferson pergunta ao pastor se o crente pode estudar a Bíblia de Jerusalém, pastor. Quero dizer ao nosso consulente que estudar para conhecer é bom. Entretanto, fazemos aqui duas observações que a Bíblia de origem católica ou de tradução católica,
ela tem, no livro de Salmos, uma indicação de números de salmos diferente da que nós temos. Então, para o ser usado na igreja, se os irmãos não estiverem orientados, vão procurar um salmo pelo número que é diferente do que eles têm na própria Bíblia deles. E aí dá esse impasse. Agora, se a pessoa vai estudar em sua casa para ter conhecimento, não vemos qualquer impedimento, mas sempre tendo presente, às vezes consultando as nossas traduções, principalmente João Ferreira de Almeida, e que tenhamos confiança naquilo que estamos estudando. Para conhecimento, é sempre bom a gente saber para poder responder perguntas. E eu tenho um exemplar dessa Bíblia só do Novo Testamento. A próxima pergunta é NQI Homem. O nosso ouvinte não quer se identificar, mas ele pergunta ao pastor qual é o discípulo que o Senhor Jesus mais amava, pastor? É João, o evangelista. Nós encontramos várias referências no Evangelho segundo João, apontando para um discípulo especial, vamos assim dizer, em que Jesus manifestava mais apreço por ele. Uma das vezes que nós encontramos, e outras são encontradas, que nós procuramos referir, é a que está em João capítulo 13, e no versículo 23, diz assim o texto bíblico: Ora, um dos seus discípulos, aquele a quem Jesus amava, estava reclinado no seio de Jesus. Então aqui temos essa colocação, um dos seus discípulos. Por que ele não dá o nome? Porque ele é o próprio autor do Evangelho. Então, ele se refere a si como um dos seus discípulos, mas especifica claramente aquele a quem Jesus amava, e para conhecimento dos outros, ele indica mais um particular: estava reclinado no seio de Jesus. Então nós sabemos que este discípulo, do conhecimento dos demais, era João Evangelista. Várias referências nós encontramos. Uma das quais ainda apontamos era quando Jesus estava na cruz, estava lá João, estava ao lado da mãe de Jesus. E aí Jesus se dirigiu uma palavra a João: eis aí a tua mãe, e disse para a sua mãe: eis aí teu filho. Por quê? João era uma pessoa que nós costumamos dizer de família, de casa. E havia essa expressão que nós encontramos na Bíblia, pelo fato de João ter sido esse discípulo ou esse apóstolo amado. Bom, então vamos à pergunta da nossa NQI aqui. Pastor, minha igreja, na próxima terça-feira, vai estar saindo pela Avenida da Praia em um caminhão. Eles vão evangelizar. É a proposta num dia de feriado nacional, um dia de carnaval. Então ela quer saber se isso está correto, é coerente a igreja, os irmãos desfilarem num caminhão pela Avenida da Praia com esse propósito de evangelização, pastor? Eu não vejo uma razão plausível para este ato. Por quê? Sair num caminhão num dia de festividades carnavalescas, e a palavra carnaval é de origem latina, carnavale, que significa carne à vontade. Isto é, sentimentos que
são chamados cobiças, lascívia, imperam nesse período dos 3 ou mais dias de carnaval. Todo o povo está assanhado, permita a expressão, e não tem nas suas mentes qualquer preocupação religiosa. De modo que, aparecer num caminhão, eles vão pensar que é mais um integrante da própria festividade que estão comemorando. E aí eu pergunto, o que vai parecer? Que estamos também brincando o carnaval de forma diferente porque somos crentes. Temos o ano inteiro para evangelizar. Agora, se nós formos pessoalmente distribuir folhetos para pessoas que às vezes estão apenas assistindo, manter um diálogo com elas, aí está certo. Você vai ter oportunidade de não conversar com um carnavalesco, mas há pessoas que estão admirando aquelas expressões carnavalescas e estão sentadas, às vezes, junto aos bancos da praia. E aí a gente pode chegar para manter um contato e falar a realidade do carnaval e contrastando com o que Jesus ensinou. Mateus capítulo 7, 13. Entrai pela porta estreita, largue a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição, e fazer uma indicação de que estas festividades carnavalescas estão dentro do que Jesus disse no particular, há caminho porta larga, só que o final dele é a perdição. Então, arrazoadamente, seria essa a minha recomendação. A próxima pergunta é do ouvinte André. O André pergunta aqui, referente aos projetos que algumas igrejas fazem com carnês para os irmãos serem fiéis. Então tem um projeto na igreja de comprar, de conquistar, e aí fazem os carnezinhos, distribuem aos membros da igreja com 10 parcelas, 12 parcelas para serem pagas de um valor pré-determinado. O André quer saber do pastor se esses carnês são uma forma de ofertar e de dizimar, pastor. Absolutamente não. Essa maneira de criar carnês é uma espécie de comprometimento do próprio membro em ficar pressionado para cada mês efetuar aquele pagamento. Mas às vezes nós sabemos que há circunstâncias adversas que podem ocorrer, algum problema, alguma enfermidade, e essa pessoa não tem condições para poder cumprir o seu compromisso. Se a questão de fora ainda tem esse ressarcimento de pagamento fora de época e às vezes pressão dos próprios donos de lojas e essas coisas. Mas dentro da igreja não se pode fazer isso. Então o princípio que norteia nossas contribuições é a que Paulo deixou em 2 Coríntios capítulo 9, versículo 7. Cada um contribua segundo propôs no seu coração. Essa palavra propôs dentro do princípio do dízimo. Como diz o escritor de Crônicas, nós te damos do que tu nos deste, do que Deus nos dá. Separamos uma parte das 10 e com essa nós contribuímos. Porque Deus nos dá, nós damos uma parte. Então, cada um contribua segundo o propósito no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama com alegria. Não vejo base bíblica para se usar carnê, oprimindo, comprometendo os irmãos, que às vezes recebem esse carnê com euforia, mas depois não têm condições de saudar e prejudicam a sua vida espiritual. A próxima pergunta é do ouvinte Noé. Eu acredito que o pastor também vai concordar que o Noé seja um pilar na sua igreja, pastor, porque ele, em visita
a uma outra igreja, que ele diz aqui que é de um ministério grande. Ele ficou triste porque durante o culto ele ouviu apenas um hino da harpa, mas depois teve que ouvir 3 louvores daquele grupo Voz da Verdade, que é de uma igreja unicista. Aí o Noé fala para o pastor: será, pastor, que o pastor desta igreja ignora que esse grupo musical pertence a essa igreja que diverge de nós, que cremos na Trindade, um só Deus eternamente subsistente em 3 pessoas? É uma realidade esta situação que aponta o nosso consulente. E, infelizmente, quero dizer mais, que líderes de gabarito, 10, 50 anos de atividade pastoral, são favoráveis a que o pastor não frequente um estudo sobre apologética. Então é coisa detestável. E não estudando apologética, não tem noção do que está certo e do que está errado. Desculpe também a colocação, mas às vezes não sabe nem o que é unicismo. Ele não é culpado, porque ele não frequentou um curso alusivo a esses pormenores de conhecer o que a nossa posição ortodoxa é contestada por heresias, mas ele não sabe distinguir. Então tem a colocação que eu acredito francamente deplorável. Um pastor da igreja tocar um hino da igreja e tocar 3 hinos de uma seita religiosa que nega peremptoriamente a doutrina da Trindade, que chega ao ponto de fazer críticas enormes contra a doutrina. Que adianta apresentar-se lá com um grupo que toca bem, canta bem, se o louvor dele não é aceitável? Porque dentro da doutrina unicista, Pai, Filho e Espírito Santo não são 3 pessoas, são títulos que indicam a natureza de uma só pessoa. Quem é essa única pessoa? É Jesus. Jesus é o Pai, Jesus é o Filho, Jesus é o Espírito Santo. Se Maria está sentindo-se alegre porque agora ela teve um filho, significa para eles que este filho não existia antes do dia em que ele nasceu. Logo, esse filho não tinha eternidade. E como fica Hebreus 13, versículo 8? Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E quando se diz lá no livro de João, no princípio era o Verbo, indica que Jesus já existia no princípio. E o Verbo estava com Deus, distinção de pessoas. E o Verbo era Deus, indicando natureza divina, igual à natureza do Pai. Como Jesus disse mais tarde, João 10, eu e o Pai somos um. Somos no plural, indicando 2 pessoas. Os judeus reclamaram, pegaram em pedras para tirá-lo, e Jesus disse: por que ides me apedrejar? Só fiz boas obras, pela blasfêmia. Tu és homem e estás dizendo que é Deus. E Jesus tinha 2 naturezas, a humana de Maria e divina igual ao Pai. No princípio, aliás, no princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. E João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, que é o único gerado, não na concepção que nós temos de um casal que tem um filho por fazer o sexo, mas dentro da própria divindade, sendo Deus e Espírito, não tem corpo material, mas nos criou a sua imagem e semelhança, no sentido de que somos pessoas com inteligência, com vontade própria, com sensibilidade, que caracteriza o próprio Deus, sem um corpo natural, humano como nós. Então,
aceitar que Jesus passou a existir a partir de quando ele nasceu de Maria, francamente, como é que se convida um grupo desse para pregar dentro de uma igreja evangélica? A última pergunta de hoje é do nosso ouvinte Rafael, da cidade do Guarujá. O Rafael pergunta ao pastor qual o compromisso dos pastores com a igreja sobre o acerto de contas. Ele quer saber se os membros devem estar cientes das entradas, das saídas, das despesas da igreja. O que o pastor pode falar a respeito disso? Nós queremos dizer que o pastor tem uma missão: cuidar espiritualmente da igreja. Nesse propósito, nós lemos na Bíblia: procura conhecer o estado das tuas ovelhas. Então, ele tem um trabalho ligado ao ministério do ensino, do seu pastorado, responsável absoluto por tudo que ocorre dentro da igreja, mas a igreja é formada com uma diretoria. Dentro dessa diretoria temos um tesoureiro. Esse tesoureiro é a pessoa responsável por todo o dinheiro que circula na igreja. E, além disso, temos uma contabilidade para fazer a conta mensal da igreja para poder responder exigências do governo. Ora, esse pastor deve ter conhecimento de todo o desenrolar de dinheiro dentro da igreja, autorizando construção de templo, reformas que se faz comprando determinados aparelhos. Não é uma providência isolada do tesoureiro, mas pela direção do pastor, dentro do que o pastor sente com respeito ao conforto dos irmãos. Mas quanto a essa colocação, não vejo nenhuma irregularidade em colocar um mapa mensal à vista da igreja que tome conhecimento do que entrou, do que saiu, sem colocar nome de contribuinte, para não afligir determinados irmãos que não têm base financeira para contribuir, e ele vai ficar mal diante daquele que contribui, às vezes porque tem possibilidade, com um valor maior. Então isso fica para alguém ver na caderneta. E nós temos aqui a nossa contabilidade, e em dia qualquer pergunta que se faça com todo o respeito e cautela que devemos ter com as coisas de Deus. Não podemos fazer as coisas de Deus relaxadamente. Nunca pagamos nada fora do tempo, temos crédito em todos os bancos que quisermos, porque fazemos as coisas de Deus dentro dessa ordem que a Bíblia recomenda. Agora, o pastor não deve se envolver no numerário da igreja, fazendo certas determinações que não são da própria atividade dele. O pastor pode abençoar uma pessoa? Sem dúvida nenhuma. Ele tem que estar com a bênção nas suas mãos, porque nós encontramos ainda, antes de chegar no ponto correto, nós encontramos o apóstolo Paulo na sua carta aos Romanos, no capítulo 12, e ele estendendo essa forma de abençoar, como também de amaldiçoar, a qualquer pessoa. Então, uma pessoa pode abençoar, como diz ele aqui no capítulo 12, abençoai, capítulo 12 de Romanos, versículo 14. Abençoai aos que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Ora, se genericamente a palavra é empregada para todos, que de preferência abençoe e não amaldiçoe, por que um pastor não poderia estar incluído também nessa situação de abençoar e não amaldiçoar? Então, a palavra é bem extensiva. E repetindo o texto que já citamos em Hebreus 13, versículo 17,
há uma recomendação que os pastores velam por suas almas, isto é, pelas almas daqueles que estão a seu critério, que já sob a sua liderança. Velar significa vigiar. Ora, se um pastor vigia a ovelha que está sob a sua liderança, ele pode muito bem também abençoar. Então aqui nossa resposta é sim, pastor pode abençoar. Se pode orar por pecado para a morte, que pecado é esse? Nós não temos especificamente uma relação de pecados denominados pecados para a morte. Mas nós temos na Bíblia Sagrada, no capítulo 5 de Gálatas, versículo 19 a 21, uma colocação que mostra que determinados pecados praticados já excluem a pessoa do céu. Não tem entrada no céu se não houver arrependimento. Diz assim o apóstolo Paulo: porque as obras da carne são manifestas quais são. Então, pecados pelos quais não devemos orar pela pessoa: adultério, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, emulações, invejas, homicídios, heresias, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então aqui são pecados para a morte, não herdarão o reino de Deus. Está bem específico. Vamos a um outro texto do apóstolo Paulo ainda, na sua carta aos Coríntios, no capítulo 6, no versículo 10, ele diz o seguinte: não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os sodomitas, nem os efeminados, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Se você me perguntar, mas podem estas pessoas em vida ainda serem perdoadas? Sem dúvida. Pergunta: maldição de família ou maldição hereditária existe, pastor Natanael? Não. À luz da Bíblia, no capítulo 18 do livro de Ezequiel, diz o seguinte, eu vou ler do versículo 1 e pulando alguma coisa desnecessária no momento. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: que pensais vós, os que esta parábola sobre a terra de Israel, dizendo: os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos embotados, nasceram embotados. Vivo eu, diz o Senhor Deus, que nunca mais direis esta parábola em Israel. Eis que todas as almas são minhas. Como é a alma do Pai, assim também a alma do Filho é minha. E a alma que pecar, essa morrerá. Então aqui está mostrando bem claramente que a responsabilidade é individual. E continuando aqui, ainda no mesmo capítulo, nós vamos ler o seguinte, a respeito dessa responsabilidade pessoal. Eis que, se um pai gerar um filho, e ele for ladrão, derramador de sangue, que fizer a seu irmão qualquer coisa, e não cumprir todos aqueles deveres, mas antes comer sobre os montes, contaminar a mulher do seu próximo, oprimir o pobre necessitado, praticar roubos, não tomar ou tornar o penhor e levantar os seus olhos para os ídolos e cometer
a abominação. E diz ele: eis que também, se ele gerar um filho, que veja todos os pecados que o pai fez, e vendo-os, não cometer coisas semelhantes. E aí descreve o que o filho não fará como o pai o praticou. Então diz ele: seu pai, porque praticou a extorsão, roubou os bens do irmão, fez o que não era bom no meio do seu povo, eis que ele morrerá pela sua iniquidade. Mas dizeis: por que não levará o filho a iniquidade do pai? Porque o filho procedeu com retidão e justiça e guardou todos os meus estatutos e os praticou, por isso certamente viverá. A alma que pecar, essa morrerá. E o filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai levará a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Agora uma observação do versículo 21, muito importante. Mas se o ímpio se converter de todos os pecados que cometeu, guardar todos os meus estatutos e proceder com retidão e justiça, certamente viverá, não morrerá. De todas as transgressões que cometeu, não haverá lembrança contra ele, pela justiça que praticou, viverá. Aí está a colocação bíblica. Agora observe que este capítulo, então, mostra mais que há pessoas que não concordam com isso. Mas para a próxima oportunidade que surgir a pergunta, nós vamos então expor todo o capítulo que responde à pergunta feita pelo Reinaldo. Senhor nosso Deus, clamamos a Ti nesta hora agora, no final do nosso programa, em favor dessas pessoas que nos ligaram, dando seus nomes, porque precisam da Tua urgente mão abençoadora, no sentido de que seus problemas, notadamente enfermidades, possam ser curadas e libertadas, Senhor, de outros problemas que afligem a vida humana. Te pedimos, Senhor, também pelos que, embora não tenham ligado, estão em sintonia conosco, que têm necessidades prementes de Ti, que nesta hora também, Senhor, Tu possas abençoar estas vidas. Tudo pedimos no nome excelso e glorioso de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, a quem foi dado todo o poder no céu e na terra. Amém. Você quer recuperar a beleza do seu sorriso? Estão faltando dentes em sua boca? Sua prótese não está mais funcionando? Você não consegue mastigar direito? Precisa remover dentes impactados? Seus dentes estão amarelos? Então venha conhecer a Rinaldi Odonto. Tem estacionamento próprio? Você poderá contar com uma agradável cordialidade na recepção, excelente pré-atendimento, avaliação e procedimentos personalizados com os doutores Natan e Natanael Rinaldi. Processos de implantes, extrações e cirurgias são feitas com aparelhos de última geração. Nossa satisfação aqui na Rinaldi Odonto é ver você feliz, com seu sorriso sempre bonito e saudável. Venha conhecer as nossas clínicas. Acesse www.rinaldiodonto.com.br. Telefones: Clínica 1 3233 2540, Clínica 2 3203 2464. Na Rinaldi Odonto você recupera a beleza do seu sorriso.